Olá, Colossenses capítulo 4, versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Neste texto sagrado, meu povo, sobre a importância de se aproveitar bem as oportunidades. As oportunidades são definidas como condições favoráveis que se apresentam diante das pessoas com a finalidade de trazerem alguma solução ou facilitar um problema difícil. Porém, essas condições favoráveis só terão eficácia se forem melhor aproveitadas. Portando-se com sabedoria. Use a sua sabedoria. A primeira dica que o apóstolo Paulo nos oferece para aproveitarmos melhor as oportunidades é nos portarmos com sabedoria. Portar-se com sabedoria significa andar em sabedoria, caminhar com sabedoria ou conduzir-se com prudência. Os homens que tiveram sucesso na Bíblia, meu povo, foram aqueles que caminharam em sabedoria e se portaram com prudência. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 16, está escrito que quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. É mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5, está escrito: saia Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Davi foi chamado inicialmente para ser o músico do rei Saul, e soube aproveitar bem esta oportunidade, sendo promovido como escudeiro de Saul, depois comandante de tropas e depois rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16, versículo 17 ao 23 e 18, versículo 5, e 2 Samuel 5, versículo 1 ao 5. José também soube aproveitar bem todas as oportunidades que teve. E na maior oportunidade de sua vida, novamente, ele se conduziu com sabedoria no palácio de Faraó, a ponto do próprio monarca egípcio dizer: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão sábio e ajuizado como tu. Gênesis capítulo 41, versículo 38 e 39. Em 2 Crônicas capítulo 1, versículos 10 ao 12, Salomão pediu sabedoria ao Senhor para saber se conduzir de forma prudente diante do grande povo do Senhor. E em Mateus capítulo 7, versículo 24, diz que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E em Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus nos disse que sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A oportunidade, meus queridos, ela ocorre a todos. Veja bem, ninguém pode reclamar de oportunidades, pois a oportunidade ocorre a todos. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 11, Salomão afirma que o tempo e a sorte ocorre a todos. Alguns podem até terem mais oportunidades do que os outros. Isto é muito visível em algumas pessoas chamadas de sortudas. Porém, todos têm a sua oportunidade. De acordo com a parábola dos talentos, há um Deus
dá 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Entretanto, alguns aproveitam melhor as oportunidades e multiplicam os seus talentos, alcançando promoções maiores. Porém, alguns enterram o talento e desperdiçam a chance de serem promovidos. Mateus capítulo 25, 14 ao 30. De acordo com Mateus capítulo 20, versículo 1 e 16, o Senhor da vinha oferece oportunidades de trabalho para todos. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 10, diz que: por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz que: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. E em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, Paulo nos diz que: porque uma porta grande é oportuna para o trabalho, se me abriu. E há muitos adversários. Há grandes oportunidades surgem, porém, os desafios também são muitos. Para a reflexão, meu povo, vamos aproveitar bem as oportunidades. Mas lembre-se, essas oportunidades você tem que sentir prazer em estar recebendo. Você tem que estar com o coração tranquilo. Caso você tenha o coração inquieto com esta oportunidade, busque no Senhor e Ele te dará sabedoria para que você possa se orientar conforme Deus fez com Salomão. Pois o Senhor sempre será com os fiéis e lhe dará vitórias. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, Salomão diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. E em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 12 diz: Paulo fala do momento de nos deparar boa oportunidade. Portanto, segue esta mensagem para a sua reflexão e que Deus te abençoe e te dê sabedoria para você poder se orientar com as oportunidades que chegam em suas mãos. Mas lembre-se, se o coração estiver inquieto, algo está errado. Busque sabedoria em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo. Convide o Espírito Santo para te orientar. Deus os abençoe.